Vamos falar um pouquinho sobre projetos. O que Né? que, assim, quando a gente fala em projetos, a gente está falando de um projeto como um todo, né? A gente não fala apenas de Sim, modelagem ou só isso, simulação. isso. E seguindo esse conceito, então, o que que o senhor considera na engenharia importante assim para projetos e numa visão geral, né? Aí pode englobar tipo, até estudantes, recém-formados, profissionais, engenheiros que já trabalham, né? Por que que é importante saber o conceito de projetos na engenharia? Então, eu vou pedir desculpa e vou me socorrer na engenharia naval mais uma vez, né? Sim, Porque quando você vai fazer um projeto, você tem algumas questões que são chave no desenvolvimento do projeto. Então, primeiro você tem o tal do levantamento de necessidades. Eu vou dar um exemplo típico do navio que depois a gente aplica em outras áreas. Quando o engenheiro naval vai fazer um projeto, é diferente, por exemplo, de um veículo, né? É diferente assim em princípio. Você chega lá e fala assim, eu quero comprar um carro de tal montador. O cara não te pergunta, né? Você quer comprar um carro para Recife, para Bahia, né? Para Salvador, para São Paulo, para Espírito Santo ou para Florianópolis? Não, o carro é um só, né? Só que quando você vai fazer um carro lá na Europa, a pista é outra. Tem até alguns exemplos clássicos de carros que vieram do exterior e foram rodar no campo de prova e desmontaram aqui, né? E aí o cara teve que tropicalizar. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai fazer um projeto no navio, você tem um chamado levantamento de necessidades. O cara pergunta, para que serve o seu navio? Vai levar passageiro, vai levar carga, vai levar minério, vai levar óleo, enfim, qual a missão dele? Qual é a rota que ele vai pegar? A gente já projetou navio para a costa brasileira para andar dentro do rio Amazonas, Belém-Manaus, né? Então tem várias aplicações. O Atlântico Norte é o pior mar que tem. É terrível, né? Então você precisa saber isso, né? E o tipo de navio, o tipo de casco. Você pega um navio, por exemplo, que ele tem que ter suavidade no movimento ou ele volta rápido. Então isso tudo define o que você chama de levantamento de necessidade. Fala, qual é a missão do seu projeto? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Até se calcular um suportinho, qual é o objetivo daquele negócio. que a E gente aí chama de entra, escopo, né? exatamente, aí entra o tal do navio semelhante na linguagem do naval. O que o engenheiro naval faz? Ele pega, dado que você entendeu qual é a missão, o que você quer do seu projeto, ele vai lá e levanta um navio semelhante. Ele vai buscar mais de 100 navios que já foram feitos com característica parecida com o dele. Então ele vê o peso do aço, ele vê a potência do motor, ele não vai chupar o projeto de ninguém. Mas ele tem um primeiro, digamos assim, se eu fosse falar numa linguagem, o primeiro insight do projeto dele, né? Que aí já é a análise e observação de sistema existente. Então você tem a necessidade e tem que observar aquilo que já fizeram naquilo lá. Eu vou te dar um exemplo, saindo da área naval, que a gente desenvolveu para uma montadora uma plataforma veicular, né? E aí o cliente falou para a gente, olha, a nossa referência é aquele caminhão ali do concorrente. Peguei o pessoal da Nestlé e falei, pessoal, vamos a campo. Aí a gente passava pelo caminhão e falava assim, posso ter uma foto do seu caminhão? Mas por quê? Eu falei, não, a gente gosta de caminhão. Mas não vou chupar o projeto do cara. O que eu quero saber é melhorar o que já tem para a gente fazer um produto melhor, né? Então fica aquela questão, olha, ali não bom, hein? Você está vendo ali, cara? Ali não tá legal aquilo, né? Vamos melhorar. Então você tem duas questões-chave, que é o levantamento de necessidades, né? Qual é a missão do seu projeto e observar o que já foi feito. Então isso tem uma lógica, né? E agora, muitas vezes você não tem nem a questão do semelhante. E aí você usa todos os conceitos da engenharia, da mecânica estrutural. A gente fez muito projeto que não tinha um semelhante, né? Não tinha um semelhante. A gente nunca tinha feito um antes. Por exemplo, a torre eólica. Nós fizemos um projeto de torre eólica, né? Que ela tem vibração, foi calculada toda a dinâmica. Até falamos naquela live de dinâmica, lembra? Falou do sistema N vetorial, aquela coisa toda. Então, isso é um negócio muito, muito legal, né? Porque você vai buscar informação e, ao mesmo tempo, você usa os requisitos da mecânica para projetar ou com base em medições de campo, em normas, etc, etc. E aí tem duas coisas centrais que eu diria que faz parte de todo o projeto, que são os requisitos técnicos e os operacionais.
Muitos projetos eles se iniciam com os requisitos operacionais e nem técnicos, né? Por exemplo, você vai construir um carro de passageiro, como a gente calculou do metrô. Né? Teve o carro do metrô de São Paulo, eles fizeram um buraco gigante na caixa para poder colocar o ar-condicionado. Então a gente tinha que colocar um reforço de tal sorte que ficasse com a mesma rigidez antes do buraco, né? Hoje todos os carros de São Paulo, os mais antigos, inclusive, têm ar-condicionado. Aí o que acontece? Você vai fazer isso daí, você vai desenvolver, né, todo o cálculo de elementos finitos, né, e vai fazer a aplicação dos critérios, né? Então, não tem jeito, você tem que conhecer a mecânica estrutural, né? Mas por que eu falei do levantamento dos requisitos operacionais? Porque, por exemplo, a gente sabe, né, da mecânica estrutural, o cara vai calcular uma viguinha, a flecha máxima não pode ser maior que L sobre 300, por exemplo. Né? Tem alguns critérios desse tipo. Você tem que ter com clareza que isso é uma condição que permite fazer uma análise linear, mas não é só isso, tem uma questão operacional também. Por exemplo, o carro do metrô, ele não pode ter uma flecha grande, mesmo que ele não tenha problema de resistência. É que na região das portas, onde ocorre a porta, você tem uma grande distorção por causa do cisalhamento. Se o vagão tiver, né, o carro de passageiros, uma grande curvatura, ele não fecha a porta do trem. Então o critério de L sobre 300 não se aplica ao trem do metrô. A mesma coisa numa ponte rolante. A gente fez agora casas de forças, várias casas de forças que tem ponte rolante, né, porque fica lá na hidroelétrica. E a ponte rolante tem um critério que é importantíssimo. Se você tem uma ponte rolante, você tem, devido à ação da ponte, um deslocamento lateral do trilho. Então, isso pode ser que não aconteça nada com o trilho, mas se você perder o contato da roda com o trilho, a ponte rolante desmonta. Isso é um requisito operacional, né? E aí você tem que fazer o requisito técnico operacional. E aí entra uma questão importante, né? Você consegue, digamos assim, né, nessa primeira etapa, vamos dizer assim, você vai fazer algumas avaliações preliminares. E como é que a gente faz isso no incêndio, na prática? Nesse caso aí da estrutura da casa de força, nós fizemos modelos com elementos de viga. Praticamente em 2 dias a gente conseguiu ter uma avaliação global e saber que a coluna tinha um dimensional, as vigas um dimensional, mas depois nós fizemos modelo de casca, porque o modelo de viga não pega concentrador de tensão. Mas eu não posso me arrepender lá na frente do projeto e falar, eu errei na viga, eu errei na coluna. Como eu não posso, num projeto automotivo, eu pegar um suporte do motor, eu estou num dia no design review, eu já vi acontecer isso. Aí o cara falou, pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Aquele suporte que era desse tamanho, ele vai ter que ser desse tamanho. Aí o cara que está fazendo lá a colocação do motor, o outro que está passando a tubulação, os caras entram numa guerra, né? Então, o que eu quero dizer é que você tem que ter essa estratégia de projeto. Você tem o projeto, né, os requisitos técnicos, requisitos operacionais, o projeto de concepção, para depois... Então, isso é uma sequência lógica, né? Isso é muito importante. Eu acho que eu já comentei com o senhor, no meu treinamento, eu faço 3 aulas ao vivo com meus alunos para falar um pouco sobre freelance, né? Trabalhos de engenharia. Está fazendo bem o trabalho. Compartilho alguns trabalhos também. E aí eu tenho passado muito. Sempre que recebe um projeto, sempre que você receber um projeto, tanto para você precificar esse projeto, primeira coisa é você definir o escopo. Por quê? O escopo é o que o senhor falou. Vai ter ali o que o cliente tem de informação, né? E o que você precisa entregar, o tempo que você precisa entregar, inclusive as condições operacionais, as condições de contorno, né? Se, vou fazer um suporte que vai ficar na parede, ok, vai ter carga dinâmica, vai ter carga estática, né? Então, isso tudo vai envolver, porque isso aí vai trazer mais clareza para o cliente, vai trazer mais clareza para você que vai fazer o projeto, né? Você vai entender a complexidade desse projeto. Então, eu tenho discutido muito isso aí, e é legal ouvir o senhor falando também. Isso é importantíssimo, porque você já tem que pensar lá na fabricação. Por exemplo, no momento, nós estamos calculando locomotiva, nós estamos calculando ventiladores, aqueles ventiladores enormes que ficam no túnel quando tem congestionamento, né? Aqui para o Brasil e para o exterior. E que o ventilador começa a funcionar para tirar, né, o monóxido de carbono que está dentro do túnel. Tem um congestionamento, como tem na rodovia Imigrantes e tal.
e algumas aplicações para o exterior. E nós estamos na própria casa de força. Você, por exemplo, na locomotiva, a gente fala, não está passando. Aí eu tenho que fazer um reforço. Jamais! Isso é unilateral. A gente tem que ligar para o cliente, fazer hoje, né? Faz um Skype. Hoje a pandemia até fez repensar algumas coisas, né? Eu falo para o escritório, cada um está na sua casa. Mas a gente abre o projeto e fala, posso colocar um reforço aqui? O cara fala, não, aí não pode, porque aqui passa uma tubulação. Então você tem que negociar isso o tempo inteiro com o cliente. Então, o cara que não gosta disso, então ele não gosta de projeto, né? Fala, não, eu quero fazer um projeto em que eu fique isolado e fala, essa é a sua solução. E o cara fala, só que eu não construo, né? Vive naquele mundo perfeito, né? Exatamente. Então isso daí faz parte de... A não ser que o cara, pelo bem da ciência, ele se tranque num buraco lá, solda tudo e ele fica pro resto da vida lá. Eu já entrei em fundo duplo de navio, quando eu ia fazer inspeção, eu calculava elementos finitos, mas eu fui fazer uma inspeção no navio. Ou seja, esse negócio meio claustrofóbico. Você entra, você vai entrando, você chega lá no fundo. Se você parar para pensar que você está lá no fundo do navio, né, fazendo uma inspeção, porque teve um problema, ou eventualmente uma trinca, ou coisa do tipo. Então é uma coisa assim que você está sempre pensando naquilo funcionando no mundo real, né? Isso faz parte do dia a dia do engenheiro. Então, essa questão do projeto, de você pensar a concepção, você pensar de como aquilo vai funcionar, é absolutamente fundamental.